Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo e glória a Deus pela sua vida. E assim eu e você vamos prosseguindo, olhando somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, amém? Mateus 7, do versículo 24 a 29, fala sobre o prudente e o insensato. Vamos lá juntos para a honra e glória de Jesus? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. De novo, glória a Deus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Glória a Deus. O prudente estabeleceu a vida sobre a rocha. Jesus é a rocha. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra principal. Jesus é o nome que está acima de todo nome. Jesus é o cabeça da igreja e nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo e Jesus é o cabeça da igreja. O insensato estabeleceu a vida sobre a areia, ou seja, sobre o mundo, sobre as circunstâncias do mundo. Então há dois tipos de pessoas. A Bíblia nos compara como pessoas prudentes e insensatas. O prudente estabeleceu a vida sobre a rocha, sobre a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne e viveu entre nós. A palavra de Deus também compara o insensato que estabeleceu sua vida sobre a areia, sobre as coisas passageiras, sobre as coisas do mundo, sobre os interesses próprios. O prudente e o insensato. Aqui fala que veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade. O vento, a chuva e a tempestade representam as dificuldades da vida, representam os problemas, as angústias, porque Jesus ele nos falou claramente e abertamente: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o próprio Jesus ele nos falou claramente que no mundo vamos ter aflições, mas o próprio Jesus nos dá um conselho para termos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Sabemos que Jesus tem todo o controle nas mãos dele e sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Sabemos que os dias bons e os dias maus fazem parte da vida e tudo, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus Cristo. Então, há dois tipos de pessoas. O prudente que estabeleceu a sua vida sobre a rocha, que é Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e viveu entre nós. Pois ser cristão é viver uma vida de renúncia, uma vida de santidade, uma vida de sacrifícios. A palavra nos convida a sermos sacrifícios vivos. Vamos pecar? É óbvio que sim. Somos imperfeitos, somos pecadores, mas quem ama Jesus não vive na prática do pecado. Pecar, vamos pecar. Somos humanos, somos falhos, limitados, imperfeitos, mas o próprio Jesus ele fala: aqueles que me amam verdadeiramente guardam os meus mandamentos e os coloca em prática. Mas há um insensato que estabeleceu sua vida sobre a areia, sobre as coisas passageiras desse mundo, sobre os prazeres da carne, sobre a luxúria, sobre tudo aquilo que lhe dá prazer. Os problemas, as angústias, as aflições, os dias maus, ele vem.
Ele vem para o prudente, ele vem para o insensato. Mas aqueles que estabelecem a vida sobre a rocha, que é Jesus Cristo, permanece de pé. As nossas forças se acabam, mas Jesus é a nossa força. O apóstolo Paulo diz: quando estou fraco, é que eu sou forte, pois Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Jesus é a nossa força. Nós sabemos que somos passageiros, peregrinos na terra. Nós sabemos que há uma eternidade nos esperando. Nós sabemos que Jesus voltará. Jesus voltará para trazer salvação para os que o aguardam e condenação para os que rejeitaram. Pois o único caminho que traz salvação é Jesus Cristo. Pois o único caminho que nos reconcilia com o Criador é Jesus Cristo. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados com Ele, gratuitamente, mediante a fé em Jesus Cristo. Quando vêm os dias maus, o prudente que estabelece a sua vida sobre Jesus Cristo, sobre a sua palavra, permanece. Não pela nossa força, mas porque Jesus é a nossa força. Mas o insensato que estabelece a sua vida sobre a areia, sobre os prazeres deste mundo, aproveitando a vida como quer, como deseja, quando vêm os dias maus, não conseguem ficar de pé. Pois eles não têm esperança. Pois nós temos uma esperança viva que é Jesus Cristo. Nós sabemos que os dias bons, que os dias maus fazem parte da vida e que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Nós sabemos que aqui tudo é passageiro, mas nós sabemos que há uma eternidade com Jesus nos esperando. Nós sabemos que quando Jesus voltar para nos buscar, nos novos céus, na nova terra, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro. Nós temos uma esperança viva, pois cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se entregou por nós até a morte de cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Jesus que subiu ao céu e está à direita do Pai e voltará para buscar uma igreja lavada, remida pelo teu precioso sangue. Prudente e o insensato. A casa é a construção da nossa vida. Jesus é a rocha. Jesus é a rocha da nossa salvação. Em João 16, 33 está escrito: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu. Em Tiago 1, 22 ao 25 está escrito: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, desculpa, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Amém. Glória a Deus por Jesus Cristo. Vamos prosseguindo, olhando somente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.